Beleza. Boa noite, galera, tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, e esse é o nosso primeiro vídeo do Banana Republic Collection. Eu sou o Vitor Ferreira, estou aqui E eu sou o junto com Felipe o Felipe Camargo. Camargo, e nós somos os fundadores do grupo. A ideia assim, do Banana é a gente fazer vídeos e artigos e coisas que ajudem você, espectador, a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e como que isso impacta o seu dia a dia e potenciais decisões de investimento que podem surgir a partir daí. E como que isso pode tentar se manter corretamente informado, por assim dizer, nesse mundo digital com tanta má informação e tanta mudança de cenário constante criado aí pelo coronavírus. Então, sem mais delongas, a ideia aqui é a gente fazer essas reuniões para comentar um pouco do cenário internacional e depois do cenário nacional e eventualmente fazer alguns comentários sobre o que está acontecendo no país e no mercado. Então, a pauta hoje internacional vai tratar basicamente da nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, possíveis discussões desse impacto do coronavírus e do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos na eleição americana, e depois a gente deve passar para a parte nacional, falar um pouco de política em geral e como que a gente tem aí novos partidos ou partidos tradicionais se reinventando para pegar um vácuo de poder deixado aí pelo PT quando ele saiu do governo em 2018. Então, Felipe, você quer complementar com alguma coisa? Não, inicialmente a gente vai começar essa discussão mesmo, e eu acho que você pode começar, inclusive, você que escreveu o artigo Ah, sobre sim. a Guerra Fria 2.0, eu achei bem legal, li, óbvio, e eu acho um assunto super interessante, porque, inclusive, agora tá tendo uma escalada de confronto entre a China e a Índia, então isso daí vai piorar, né? Vai ter um desenrolar muito complicado. Sim, inclusive, um dos motivos que a China está brigando com a Índia é pela política do Modi, o primeiro-ministro indiano, de tentar se manter neutro entre China e Estados Unidos. Então, a China pressiona aí a Índia para, obviamente, escolher o lado dela como talvez líder dos emergentes nessa Segunda Guerra Fria. Então, Com basicamente, ele se matando no Himalaia, não vai ser não exatamente a vai melhor ajudar muita forma coisa, né? de Ele se ajudar matando com com paus paulete e e arame pedras, né? farpado. Putz, é a pior, né? Eles fazem uma zona de não agressão. Aí eles. Só Ah, que em inglês é non-shooting zone. E aí você e, vai lá e se mata com paus e pedras. É é, lindo. acho que era o Einstein que falava, né, que a Quarta Guerra Mundial ia ser lutada com paus e pedras, né? Porque a terceira ia Que a acabar com terceira ia tudo. ser nuclear, né? A gente, Então, inclusive, está inovando. A terceira guerra nuclear vai ser com paus e vai, pedras. acho que a terceira vai ser o coronavírus e a quarta vai ser paus e pedras do mesmo jeito. É bem por aí. Mas Mas enfim, tem um desenrolar dessa história daí que essa semana o governo americano liberou para a Huawei trabalhar com as empresas nacionais, né? isso é uma Então, surpresa, cara. Assim, o que que até, eles querem? O não, Congresso liberou. até o Congresso liberou. Isso é até uma coisa estranha, porque né, só voltando um pouco no que o artigo coloca, você tem aí uma disputa de poder, como sempre, entre, no caso, as duas maiores potências do mundo hoje, que é os Estados Unidos e a China. A gente já teve isso no passado acontecendo várias vezes. Começou lá com a cidades-estado italiana no século XIV e XV, aí depois passou para Portugal e Espanha, Holanda, Inglaterra e finalmente após a Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. E aí, com enfim, o surgimento da China, que se beneficiou muito no final do século passado da tecnologia americana, dos investimentos americanos por lá, Não só americano, eles do mundo inteiro. do mundo inteiro, mas principalmente a tecnologia, a parte tecnológica que eles literalmente roubaram dos americanos, acho que a gente pode usar esse termo, né? Era parte do acordo, O Trump a gosta de falar que transferência roubou. intelectual. Eles gostam de falar que é transferência. É, então vamos usar o termo que era parte do acordo chinês que para você investir na China você tinha que compartilhar o capital intelectual, Tecnologia. a tecnologia com a empresa estatal que tivesse na joint venture Isso. com a empresa americana. Toda empresa chinesa tem uma joint venture Exatamente. com uma empresa estatal. Sempre. E, É então, 30%. Tem até um número.
30% não foi a mesma coisa que o Lula usou na Petrobras quando foi fazer. Eu não sei, mas é 30%. Olha que Qualquer empresa beleza. chinesa é 30%. É 30%. Que ótimo. Enfim, o ponto é, o chinês aprendeu a fazer o que o gringo fazia mais barato, porque a mão de obra lá, ela trabalha em regime virtualmente semi-escravo, e aí Deu uma resolveu falar, melhorada, bom, vai. Deu uma dá uma melhorada. melhorada, mas ainda é um regime complicado, e ela resolveu competir de igual para igual com o resto do mundo, só que sendo mais competitiva. Não é de igual E a para América, igual. como não? A OMC não dá os Não, é, mesmos. a OMC, Não tudo é de bem. igual para igual. Isso, tá bom, então vamos deixar bem claro, de igual para igual no campo tecnológico, mas com benefícios competitivos por ter o status de Tanto país de emergente trabalho como de país emergente. como de país emergente, que Isso. facilita, que é até uma crítica que o Trump faz à China, em parte com razão. Né? E entra um pouco naquele texto que você escreveu sobre as instituições multilaterais terem incentivos diferentes de lidar com ditaduras e democracias. Exato. E aí a Exatamente. brincadeira toda ela foi se desenvolvendo e a gente hoje tem não um, não dois, mas pelo menos 5 frentes diferentes de uma Segunda Guerra Mundial. Aqui o Segunda público Guerra Fria. fria mundial, isso. Aqui o público certamente está um pouco mais familiarizado é a questão comercial, que teve a questão das tarifas lá do Trump em 2018, afetou também Europa, o NAFTA e até o Brasil, embora Do pouco. mundo inteiro. Né? Mas foi uma coisa mais visada para a China, foi mais gritante com a China e vinha numa questão de escalada e até dezembro do ano passado, quando eles conseguiram fazer uma trégua. E aí o objetivo basicamente era botar a China no lugar de seguidora da potência mundial, que é os Estados Unidos, e impedir o suprimento de semicondutores americanos, que é uma coisa que o chinês ainda não produz, que ele necessita fortemente para desenvolver a sua parte de tecnologia, especialmente a Huawei, que está aí na frente tecnológica, que é essa corrida pela tecnologia 5G. Então, até por isso que o Congresso americano liberar as empresas americanas para trabalharem com a Huawei foi uma surpresa. Foi uma surpresa para mim, acho que para muita gente Deve ter também. alguma coisa. Talvez o Congresso é democrata. Talvez tenha alguma coisa relacionada com os democratas. Eles querem que o Biden, do que, em vez de ter uma guerra tecnológica, tenha uma guerra político-ideológica. E aí Talvez o Biden tenha uma vantagem político-ideológica. Porque tem, né? No fim das contas. tem. Sempre vai ter, né? Assim, a gente Essa coisa teve ao longo dos anos uma progressão cada vez maior para instituições mais democráticas sendo lideradas pela potência global. Se você agora vai para uma ditadura, declarada ditadura, você tem um questionamento complicado de como que ficam as relações internacionais e a influência internacional da China daqui para frente. As duas Isso é guerras mundiais certamente foram exatamente isso. A Primeira Guerra Mundial foi repúblicas contra impérios, a Segunda Guerra Mundial foi ditaduras fascistas contra democracias, a sim, Guerra Fria foi uma ditadura comunista contra a democracia ciência capitalista, americana. e agora o que a gente está vendo é mais ou menos um início de uma mudança, uma tentativa de mudança entre um hegemon capitalista democrático e um wannabe hegemon Pseudo-capitalista capitalista, tá? Capitalista de Estado, não democrático. sim. Basta que a China tenha a tecnologia e o dinheiro e o exército. O Não. exército não vai chegar. A Rússia até hoje tem um grande exército, consegue manter um O grande lugarzinho dela contingente lá de no exército, G7+1. Exato. Então, assim, a questão do exército me preocupa menos, porque a China vai ter um grande exército, mas eu duvido que consiga derrotar uma guerra mundial, por exemplo. Seja tão imponente que leve os Estados Unidos numa boa, de forma que eles conquistem os Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Né? Acho que não é o Então, cenário assim, base de ninguém uma guerra. pois é. Então, assim, dado que a guerra não é mais nossa preocupação, quais são as minhas preocupações? Minhas preocupações são uma coisa assim, será que a China, para ela ter uma posição desse nível no mundo,
para fazer o ciclo de Kondratiev que a gente teve e começar um ciclo de Kondratiev com a China. Ela consegue fazer isso só com poder econômico? Ou ela precisa do American Way of Life ou China Way of Life? Porque é isso que conquistou o mundo nos Estados Unidos. É o American Dream. No século XX, foi. O American Way of Life. Que é, você é livre, você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma esposa que você quer, que você ama, que não sei o que, você é livre para fazer essas suas escolhas, livre para ganhar dinheiro e você pode gastar esse dinheiro do jeito que você quiser. Né? E eu escolho os meus representantes, eu escolho a minha sociedade, eu tenho um impacto sobre a minha sociedade, eu sou uma pessoa participante da sociedade porque eu tenho impacto sobre a minha sociedade. Será que a China tem esse poder? Será que a China tem essa questão? Porque, assim, o que eu vejo é uma China super mal com relação à questão de Taiwan e a OMS. Taiwan tentou falar alguma coisa, a China foi lá e cortou Taiwan. Está super mal com Hong Kong, soltando bomba em Hong Kong todo dia. Tá assim. As pessoas não estão mais em casa. Elas começaram a sair na rua, começaram a fazer protesto de novo, e as pessoas estão sendo presas. Porque eles passaram o National Anthem Act lá na China. Que deixa você exportar prisioneiro Exatamente. de Hong Kong para a China. Sim. Isso. Baque democrático. Exatamente. E aí a China está avançando em cima disso, está avançando no Himalaia, lá na Índia, porque já teve, antes dessa escalada, a China fez um exercício... Isso. Na verdade, a escalada que aconteceu ela foi um erro tático, né? Os países acordaram que a China ia voltar para o canto dela, aí os indianos foram checar se tinha de fato voltado, e não aí voltou. Deu briga. Não voltou tudo, e aí os caras saíram no pau, e morreram aparentemente 23 indianos, e um número não confirmado de chineses. Parece que foi pouco, foi 10, sei lá. O detalhe é que qualquer coisa que acontecesse entre esses dois países, o número de mortes é assim, brutal. Né? 1,5 bilhão contra 1,5 bilhão de pessoas, um clash. Se o clash for real, você tem um desastre populacional imenso nas suas mãos e um desastre econômico. Juro que eu acho que isso não vai acontecer, mas tudo bem. O que eu queria levantar, na verdade, para os Estados Unidos, porque isso é a China, né? Será que o mundo acolheria uma China assim? Eu acho que não. Eu não sei. Mas eu sei. Eu acho que assim, você precisaria ter os Estados Unidos quebrado para você só depender da China. Mais ou menos. Né? Porque é um pouco isso. Nos Estados a lógica é, se você não tiver opção, então, se você não tiver opção, o mundo capitalista global, é a parte ruim do capitalismo, vai se sujeitar a um capitalismo autoritário chinês. Sim, se você não tiver opção. Sim, mas se você tiver opção, o cara vai preferir o democrata. Mas eu consigo exportar isso para o Brasil, eu consigo exportar isso para a América Latina, eu consigo exportar isso para a África. Para a América Latina você consegue, porque a América Latina adora uma ditadura. Mais ou menos. A gente gosta. Mais ou menos, a gente não gosta de uma ditadura. A gente gosta de ir atrás do mundo quando ele fala, vim atrás da gente. Então lá nos anos 60 a gente foi atrás do mundo inteiro. Então era todo mundo com ditadura no mundo inteiro, a gente foi atrás do mundo. Agora, a gente consolidou a democracia como uma coisa legal. A gente vai desconsolidar a democracia como uma coisa legal? Isso para mim é um pouco estranho. Mas, por exemplo... não, isso acho que ainda não. Pois é, mas aí eu queria chegar no ponto que é aquele negócio de um movimento fortíssimo nos Estados Unidos de acreditar piamente que o Donald Trump é o fim da democracia americana. Aquele livro já dizia... do How Democracies Die, né? Sim, eu li. Então, é isso, é acreditar piamente que os Estados Unidos... Eu li, inclusive, o prefácio dele no Brasil faz um paralelo com o Bolsonaro, de como o Bolsonaro faz a mesma coisa. O que a gente tem duas questões aí, né? O primeiro é que eu confio muito na frase do Warren Buffett de que os Estados Unidos é a prova de idiota. E, de certa forma, assim, de um idiota, sim. De idiotas sucessivos, ninguém é. Mas para um idiota, que é o caso da relação do Buffett com o Trump, as instituições americanas são fortes o suficiente para manter no controle. Tanto é que aconteceu isso, né? Ele entrou em 2016, como todo presidente americano, ele tinha a maioria nas duas casas, ele passou a reforma tributária que ele queria passar, o país estava indo bem, aí ele entrou numa vibe de fazer umas reformas um pouco mais complexas e de efeito ambíguo. O Congresso travou,
mesmo o Congresso republicano. Isso. Aí veio a eleição de midterms, ele perdeu a Câmara e ficou só com o Senado. Desde então, ele não conseguiu passar mais nada interno, ele foi para aquilo que a Constituição americana permitia que o presidente fizesse de punho próprio, que são tratados internacionais. E ele resolveu fazer guerra comercial. Então, assim, e mesmo isso, você vê que não mudou muita coisa. Ele fez, deu um estrago, mas não é o suficiente para destruir a democracia americana. Não é, mas é quase que é aquela coisa do desejo autorrealizável, entendeu? Sim, expectativa autorrealizada. Dado que você tem a ideia de que a democracia americana vai acabar, por que não a China? Então, aí você enfraquece os Estados Unidos com relação à China. Enfraquece, sim. Eu não estou falando que acaba. Mas aí você tem um ponto, até fazendo um gancho, né? Assim, uma premissa necessária, não suficiente, mas necessária para que isso continue, é que você tenha a reeleição do Donald Trump esse ano. Então. Mas você já nota que o próprio americano ele andou mudando a perspectiva dele. Por exemplo, como que você poderia continuar nesse caminho independente de quem fosse presidente dos Estados Unidos? Se o adversário democrata fosse o Bernie Sanders, que era o radical de esquerda que estava vindo. Ou a Elizabeth Warren, que é até um pouco melhor, mas também é radical. Mas os democratas nunca colocaram um radical no poder. Não, nunca colocaram. Na corrida, e os republicanos eles erraram na última eleição. Eles subestimaram Donald Trump e aí estão pagando o pato até hoje. Mas você vê algumas coisas interessantes. Eu até escrevi um texto sobre isso no início do ano, que era o Biden's Trump Card. A economia americana era muito interessante. Você não teve na história muitas vezes em que um presidente não foi reeleito quando ele estava buscando reeleição. A última Se não me engano, foi lá, Nixon, coisa assim. Não, o Nixon foi reeleito é que ele saiu por causa do caso Watergate. Exato. Mas o último foi o Carter. Isso. Eu tenho aqui essa. Me dá um minutinho que eu abro aqui o artigo, tem a elevação. O último cara que não foi reeleito foi o Jimmy Carter, isso mesmo. Não, perdão, foi o Bush pai, contra o Clinton. Então, assim, foram apenas 8 vezes na história americana, tá, que você teve uma tentativa de reeleição frustrada. Só 3 no século passado. Sempre tem vantagem. Sempre tem, mas nos Estados Unidos em particular isso é muito forte. Isso é em qualquer eleição. Aqui no Brasil sim, também. Com certeza. Mas o que eu queria complementar nesse ponto é o seguinte, Felipe. Nos Estados Unidos, você nunca teve uma quebra de reeleição sem uma recessão econômica. Então, assim, se o país vai bem, se a economia está saudável, o desemprego está baixo, o cara pode ser quem for, ele se reelege. Então, se você olhasse para janeiro desse ano, os Estados Unidos deve crescer 2,5% a 3% esse ano, o desemprego estava rodando a 3,4%, a taxa de juros era baixa, pouco mais de 1%, tá tudo certo. Trump fala as besteiras que ele quiser, ele vai ser reeleito, faça chuva ou faça sol. Isso em janeiro. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho chamada coronavírus. E aí, com o coronavírus, a gente conseguiu ter umas coisas meio bizarras, né? De cara, você teve o desemprego americano, como eu falei, estava na casa de 3,4%, ele explodiu, ele bateu 16% da população. E isso porque o dado está errado. Tá? Se você pegar o último relatório do Bureau of Labor Statistics, que é o órgão de trabalho americano, ele comenta que nos últimos 2 meses, ou seja, abril e maio, o Jobs Report veio errado porque eles simplesmente mediram errado pessoas que estão temporariamente desempregadas. Ou seja, traduzindo aqui, vai aumentar muito. É pior do que isso. Tradução simultânea. O cara categoriza, se você trabalha no McDonald's americano e aí você está temporariamente desempregado porque o teu patrão mandou você embora e falou assim, olha, quando passar essa crise eu te contrato de volta. Você deveria ser contabilizado na estatística como desempregado. No entanto, a maior parte dessas pessoas foi contabilizada como afastado temporariamente do trabalho. Isso cria uma distorção de aproximadamente 3,9 milhões de pessoas na taxa de desemprego. Em números, isso significa em porcentagem... Isso significa que a taxa de desemprego americana que foi anunciada em abril de 17, 3 pontos, que de 17 ela era 20, e hoje que ela está em 14, ela na verdade é 17% do povo. Então 17% da população está desempregada.
Mas Tudo bem que tem um você pode ter auxílio-desemprego que ajuda a segurar, isso. mas o fato é, o cara está desempregado. Nesse sentido, você também tem, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, tá? Uhum. O presidente está dando dinheiro direto para as pessoas. Sim, É populista pra caramba. pra cacete. Total. Entendeu? A gente Então, eu aqui não tentou sei fazer a mesma coisa, não deu muito o que me certo. preocupa mais é o novo movimento aí do Black Lives Matter. Isso. E toda essa revolta contra o establishment geral. E que quem representa o establishment hoje em dia, bem ou mal, é o Trump. Porque ele não vai trocar isso. Você tem um presidente que é a favor desse establishment que mata pessoas, é contra os Estados Unidos nesse embate ideológico com a China. Com certeza. Né? Ou seja, para efeito internacional, Trump ele não representa propriamente o lado americano no embate ideológico com a China. É isso que está falando. Ele representa os Estados Unidos porque ele é o presidente americano. Se ele está lá, mas ele não representa o papel que os Estados Unidos deveria ter num eventual conflito com a China. O Biden representa. O Biden representa mais esse papel. Por isso que muito chinês está com mais medo do Biden do que do Com certeza. Não tem a menor dúvida. Entendeu? E é engraçado que assim, o americano, se você for olhar, é mais ou menos 40 e tantos por cento dos eleitores são republicanos e votam em qualquer poste que você botar lá. 40 e tantos por cento são democratas, fazem a mesma coisa. E você tem ali uns 5 a 8% do eleitorado que... 20%. Tem 20% do eleitorado que samba de um lado para o outro. Isso. Mas mesmo assim, uma das grandes questões mais importantes dessa brincadeira toda é o turnout. Porque nem todas essas pessoas votam. Sim, o voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E aí, bem lembrado. Dado que nem todo mundo vota, você ter esse movimento hoje significa que amanhã o cara vai estar com uma ideia de que eu tenho que votar. Sim, com certeza. Então, você, na verdade, tem o Trump apoiando em duas frentes muito importantes na eleição. A primeira é a reação americana ao coronavírus. Assim, é tangível, as pessoas notam que a vida delas está pior, porque o cara está trancafiado em casa, porque o presidente falou que estava tudo certo, está morrendo gente pra caramba. Os Estados Unidos é o país que hoje tem mais casos de coronavírus. O cara sente essa revolta popular, o cara está desempregado, embora ele esteja recebendo uma mesada do governo, mas ele perdeu o emprego dele, não sabe até quando isso vai durar, e ele tá incomodado. Então isso até favorece ele ir mais puto pra rua no movimento do Black Lives Matter. Assim, não, obviamente o que aconteceu lá com o George Floyd foi um absurdo, mas é fato que todo ano você tem um policial branco americano cometendo um crime de racismo contra algum negro indefeso, e todo ano as pessoas falam... Muito mais não, do que todo ano. Com muito mais do ano, assim. Mas todo ano tem um caso, assim, super grave. Isso, mas todos, por exemplo, tem estudos dizendo que, por exemplo, negros recebem punições maiores para os mesmos crimes, ou que negros têm uma probabilidade infinitamente maior de tomar ser preso, de apanhar, de tomar tiro. De tomar tiro, de morrer em uma ação policial do que o branco. E assim, mesmo caso, mesma warehouse, mesmo se o cara é branco, ele não... Mas o ponto... Então, assim... O ponto aqui é, todo ano isso acontece com frequência, e só esse ano você está tendo uma grande manifestação. Isso significa que esse ano o nível de revolta popular é muito maior do que ele era em anos anteriores. Não só contra esse caso, mas também pelo cara estar desempregado, pelo cara estar enfundado dentro de casa. Tudo isso já era uma panela de pressão, e aí a situação do Floyd, especialmente por ter sido gravado, ter demorado pra cacete, ela estourou, e aí abriu uma caixa de Pandora em cima do Trump, que ele não tem tempo de se recuperar da eleição. Então, assim, a menos que ele tire o coelho da cartola, é difícil que esses quase 20% do eleitorado, que são aí os indecisos, eles não só se sintam mais motivados a aparecerem para votar, como eles votem no opositor ao Trump. E aí vale lembrar que não só os democratas levantam já há muito tempo a bandeira de igualdade racial e de defesa de minorias, como o Biden em si fazia parte de uma equipe que o Obama tinha montado de comitê de prevenção de crises sanitárias e crises de saúde, que o Trump fez o favor de desmontar, se eu não me engano, em 2017. Então, assim, são dois pontos fundamentais, e o contra-argumento do Trump, que era, mas a economia está muito bem, ele não vai ter mais, porque a economia está toda zoada. A economia a gente vai chegar na economia, a gente vai conseguir na economia, a gente vai conseguir na economia, não vai, né?
Não vai. Então, assim, o ponto principal do Trump que era, olha, eu sou um cara que você não gosta, mas eu tô fazendo o país ir pra frente, a América is great again. A América não é great again. A América hoje tá muito pior do que ela tava 4 anos atrás. No O início do cara ano eu sente apostava isso. no Trump, assim, de olhos fechados. Nesse momento, eu não sei se ele tem tempo. Na verdade, a minha grande pergunta é qual é o nível de recuperação da economia americana nos próximos 6 meses. Se eles conseguirem se recuperar, o Trump. 6 meses não, porque a gente está no mês 6. Três, a gente Três tá em meses. junho, a eleição é em novembro, 3 meses. Então, se a economia americana for tão ágil que consiga se recuperar bem, eu não estou falando para se recuperar no nível de antes da pandemia, não. Mas para pelo menos baixar esse desemprego em, sei lá, 1/3 ou metade. Porque é É isso que eu ia uma falar. forma de ver, né? Sim, mas é complicado o cara recontratar 40 milhões de pessoas, fora A as economia 4 que estão americana mal consegue. alocadas. A Não, economia ele americana consegue, consegue. mas Se é voltar a complicado. crescer, consegue. É complicado. Se voltar a crescer, consegue. Mas, Mas enfim, aí você tem a questão de isso aí reincidência, double dip, você pode ter, agora que tem um monte abriu, de coisa. você tem segunda linha de coronavírus. Assim, não é trivial, acho que o Trump Não. ele realmente tem muitos problemas com a eleição. Eu hoje diria que o cenário base, se nada mudar daqui até lá, é o Biden ganhar até com uma certa folga. Inclusive, Isso para o tem Brasil pesquisas é de complicado. opinião, é complicadíssimo. Mas tem, só para fechar a parte dos Estados Unidos, tem inclusive pesquisas de opinião que mostram que o Texas está disputado. Texas é o maior reduto americano de republicanos. Há Não, é o maior estado anos. republicano. Mas há algum tempo ele já vem tendo alguma dificuldade, os republicanos têm tido uma dificuldade no Texas, que é a quantidade de latinos. E os Sim, latinos começaram a votar mais nos democratas. Então isso já mas o fato do Texas tá na Berlinda assusta. assusta. Assusta, porque é um É o estado maior grande. estado, entendeu? Exato. É o segundo maior estado. O primeiro é a É o Califórnia, maior o Texas é Califórnia. o segundo maior. Isso. A Califórnia, que historicamente é democrata, exceto quando eles votaram no Arnold Schwarzenegger para governador, Não, tem que veio pelos isso. republicanos. Mas isso é importante você lembrar, que a Califórnia nem sempre Deixa eu foi fazer a piada. a Califórnia nem sempre foi democrata e o Texas nem sempre foi republicano. Mas tudo bem. Historicamente, Assim, nos últimos 40, 30, 40 anos, ele foi porque você está republicano. lembrando aí do século XIX, quando o republicano defendia a abolição da escravatura e o democrata queria escravidão. Também tem um momento ali no meio do século passado. Enfim, não importa. O fato é, isso gera problemas seríssimos para o Brasil, né? A começar pelo Bolsonaro, nosso presidente, ser talvez o maior puxa-saco internacional do Trump. Então, Ele isso já ele gera um problema. ele tem um problema que. O Bolsonaro tem um problema hoje que